Olá! Tema da aula de hoje, contagem recíproca de tempo de contribuição. Que diabo é isso? Está em tudo quanto é edital, essa expressão, né? Sempre cai em provas que exigem esse tipo de conhecimento no direito previdenciário e nosso objetivo então é esclarecer para vocês de uma vez por todas o que é essa famigerada contagem recíproca. Tá pronto? Vamos lá então, corta aqui para a tela, tá aí o tema. Contagem recíproca, eu coloquei tempo de serviço contribuição porque no começo era contagem recíproca de tempo de serviço, depois a expressão mudou para contagem de tempo de contribuição. O que acontece? Nós temos dois regimes de previdência, o regime geral de previdência social e temos o regime próprio de previdência social. Não vou mencionar aqui a previdência complementar porque não vem ao caso. A pessoa ela pode começar a vida no regime geral de previdência social e depois passa num concurso, vai para o regime próprio de previdência social. Ela tem 10 anos no regime geral, digamos 15 anos no regime próprio, no total, então são 25 anos. Até aí tudo bem. Ou o contrário, a pessoa pode iniciar a vida no regime próprio de previdência social e depois ir para o regime geral de previdência social. Aqui ela tem 15, aqui ela tem 10, o total 25 anos, sem problema algum. O problema começa o seguinte, esses 10 anos aqui, ó, representa uma quantia referente às contribuições que foram vertidas ao regime geral de previdência social. Da mesma forma, esses 15 anos no serviço público tem lá uma quantia que representa as contribuições que foram recolhidas. Só que elas estão alocadas em regimes previdenciários diferentes. Isso aqui não é um caixa único. O RGPS tem o seu orçamento, o regime próprio tem o seu orçamento. Até porque esse regime próprio, ele pode ser da União, pode ser do Estado, pode ser do Distrito Federal, pode ser também do município. Por que não? Olha a confusão. Como é que o município lá na frente vai aposentar esse servidor se tem um dinheiro lá com o INSS, com o regime geral de previdência social? Então a coisa tem que ser equacionada. Tipo, o regime próprio de previdência social do município diz assim, INSS, eu vou aposentar esse cara aqui, então faz o seguinte, me dá esse dinheiro aí que está com você que você não vai usar, o cara só pagou a contribuição, não usufruiu nada, está vindo se aposentar aqui no meu regime próprio, eu preciso que você mande esse dinheiro para cá. Aí sim, a Previdência manda esse dinheirinho para lá e pronto, aí a gente vai ter dois dinheiros, né, para pagar essa aposentadoria. Algo extremamente lógico e racional. Contagem recíproca de tempo de contribuição é isso. É um regime de previdência aceitar o tempo de contribuição vertido para outro regime. É claro que isso não é uma bondade, tem que ter uma compensação financeira. A contagem recíproca pressupõe uma compensação financeira. Repare que eu posso fazer isso com outro país. O sujeito trabalha lá um tempinho em Portugal, depois vem trabalhar no Brasil, eu faço a mesma coisa com Portugal. Eu falei, Portugal, eu aposento ele aqui, mas vamos dividir essa conta, né? Eu pago o proporcional ao tempo que ele trabalhou aqui, Portugal pague o tempo proporcional que ele ficou aí. Isso é importante no mundo globalizado, por isso que existem acordos internacionais da área previdenciária, porque hoje, né, digamos, os trabalhadores cada vez mais estão aí pelo mundo trabalhando, mudando de país. É bom que os países se entendam e viabilizem a contagem recíproca de tempo de contribuição, tá? Por enquanto isso é só uma introdução para a gente entender o tema. Agora vamos aos dispositivos. Começando então pela Constituição de 88, precisamente o artigo 40, ele trata de regime próprio de previdência social e ele diz assim, no parágrafo 9º, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal, tanto faz, ele será contado para fins de aposentadoria.
Observado o que diz o regime geral de previdência social do artigo 201, e esse tempo de serviço correspondente, ele também será contado para fins de disponibilidade, ou seja, ninguém vai ter prejuízo porque saiu do serviço público do município e foi para o serviço público do estado. O tempo vai acompanhá-lo. É o que diz o parágrafo 9º. Aí vem o parágrafo 10 e diz, ó, isso aqui é muito sério, de modo que nem a lei pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição, o quê? Fictício. Porque veja bem, se você tem 3 anos no município, aí você vai para o estado, o que você quer ter? 10 anos de contribuição. Quando eu digo 10 anos de contribuição, é isso. Aqui, ó, eu tenho 3 anos de contribuição, digamos 36 contribuições. Cada mês, uma contribuição. Perfeito? Eu não posso, né, por lei, falar assim, ah não, esse 3 aqui, ó, considera 6 anos. O que é isso? É tempo fictício. Qual o problema do tempo fictício? É que ele não tem a correspondente contribuição. Aí você bagunça todo o sistema, né? E a gente sabe que o nosso sistema jurídico ele tem umas regras muito doidas, né? A gente vê aí, por exemplo, no passado, governadores que com um mandato, 4 anos, conseguia se aposentar. Então, a Constituição muito sabiamente falou assim, ó, não me venha com tempo de contribuição que não existe. Eu não vou aceitar, até porque isso seria inconstitucional. Mas lembrando que nós estamos no regime próprio, tá, de servidores. Então, o parágrafo 10 vale para o artigo 40. Tá? O que a gente viu aqui é o seguinte, ó, aquilo lá do RGPS traz para cá, mas no RGPS tem nada que diga, ó, aquilo lá que está no RPPS traz para cá. Não, não, é uma via de mão única. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma regra para regime próprio de previdência social, que é onde estão as maiores benesses, né? Aí, tipo, aposentar no passado, tá? Isso aí está acabando. Aposentadoria para o político, né? Que tem ali só um pouquinho de tempo, a pensão para filha solteira, isso é coisa de serviço público. E o INSS sempre arrochou o trabalhador da iniciativa privada, nunca deu muita moleza. Por isso que está albergado aqui no artigo 40 a proibição do tempo fictício. Agora sim, indo para o 201, que é o dispositivo que regula o regime geral de previdência social. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e também destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com critérios estabelecidos em lei. Então, lá no 40 fala, tempo de serviço público, federal, estadual, municipal, distrital, está tudo certo, está tudo em casa, um vale para o outro. Vem o regime geral e diz, eu também quero entrar na festa, o meu tempo vale para você e o tempo aí de serviço público vale também no regime geral. Aí vem o parágrafo 9º-A, já de acordo com a reforma da Previdência, e diz assim, coloca aí também, ó, policial militar, Forças Armadas nessa história. Então, para reforçar, porque a gente viu que o tempo de serviço militar ele era aceito, mas agora vai ser mais aceito ainda, porque tem amparo na Constituição, a determinação da contagem recíproca do tempo militar. Beleza, o sistema vai só se aperfeiçoando. Tranquilo? Agora sim, ó, na emenda 103, 2019, parágrafo 14 do artigo 201, fez a mesma coisa que já existia no regime próprio de previdência. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários de contagem recíproca. Beleza, daqui para frente, porque antes esse dispositivo ele era mais voltado para servidor público, que era onde tinha aquelas maluquices, né? Aí o RGPS entra na festa e fala, aqui também não quero mais tempo fictício, mas olha, daqui para frente. Daqui aonde, professor? Aí, ó, da emenda 103. Mas de quando é a emenda 103? Do dia 13 de 11 de 2019.
19. E antes? Podia no INSS essa história de tempo fictício? Bom, como eu disse, o INSS nunca deu muita cancha, né? Mas, para evitar qualquer dúvida, para não deixar nenhuma brecha jurídica, a emenda 103, no artigo 25, deixa uma coisa muito clara. Diz que será assegurada a contagem de tempo fictício no INSS, no regime geral de previdência social, decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente, mas somente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, para fins de concessão de aposentadoria, observando-se a partir de sua entrada em vigor o quê? Aquela proibição que nós acabamos de ver. Tranquilo? Então, repare, a gente foi na lei, foi na Constituição, agora estamos no corpo da emenda 103. Esse artigo 25 ele não está na Constituição. Esse artigo 25 é da emenda 103 e sempre que posso eu faço o seguinte alerta. Geralmente nós estudamos o direito constitucional no corpo da Constituição. Compra a Constituição e beleza, você vai lá e faz a sua leitura. Agora não. Em matéria previdenciária você não é suficiente a leitura exclusivamente da Constituição. Você tem que ler a Constituição e também a emenda, porque tem coisa na emenda que não foi incorporada na Constituição normal, né? Sempre para dificultar a nossa vida, mas nada que você não supere com extrema facilidade. Tranquilo? Então volta para cá. Beleza, já que eu citei o artigo 25, eu vou aproveitar e apresentar para vocês também outras regras, não só relacionadas à contagem recíproca, mas que passa a ser importante que você tenha esse conhecimento. Vamos começar pelo parágrafo primeiro. Agora há pouco eu havia dito que essa história de rural está mais profissional, né? Essa informalidade não tem feito bem para a Previdência Social. Eu disse, ó, agora o rural ele tem que entrar no sistema, ele tem que fazer a autodeclaração e levar a documentação caso ele queira aproveitar o tempo rural. Ótimo. Aí o parágrafo primeiro diz assim, olha, para fins de comprovação de atividade rural, exercida até a data de entrada em vigor desta emenda, o prazo de que trata, lembra do artigo 38 que eu havia falado? Né? Então, ele será prorrogado, porque ele era até 2023. Até 2023, vamos fazer cadastramento dos rurais. Estava lá na 13846. Aí a emenda falou assim, não, vamos fazer o seguinte, essa história de rural no sistema só vai valer quando o sistema estiver alimentado com pelo menos 50% dos trabalhadores rurais. Tá? Então, enquanto não tiver 50% dos tipos segurado especial registrado aí no sistema, não cobre, né, com muita firmeza a presença do rural no sistema, no banco de dados da Previdência Social. Meio que deu uma mitigada esse parágrafo primeiro nessa exigência. A lei veio, apertou e aí a emenda deu uma pequena aliviada. Tranquilo? Parágrafo segundo, né, ele já trata de conversão de tempo especial em comum, já falamos sobre isso, já gravamos a aula sobre aposentadoria especial, então apenas para reforçar, será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma da Lei 8.213, ao segurado do RGPS que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, tempo esse cumprido até a data de entrada em vigor da emenda 103. Só para esclarecer, tecla SAP traduzindo para vocês. O tempo especial, ele permite a aposentadoria antecipada aos 15, 20 ou 25 anos. Tranquilo? Mas, às vezes, o sujeito não completa esse tempo todo. Então, ele fica partilhado, um tempo especial e um tempo comum. O que é que a legislação permitia? Converter o tempo especial em comum. Beleza, veio a emenda e acabou com a festa. Falou assim, não, acabou. Daqui para frente, e se o cara tiver 14 anos trabalhando numa mina e sair, ele vai para a regra geral. Não converte esses 14 anos em tempo comum. Converte apenas se o tempo foi exercido antes do advento da emenda 103. Mais dificuldade para os trabalhadores, mas
lei é lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, e aí a gente tem que seguir. Tranquilo? Então volta para cá. Bom, tempo fictício, beleza, vale até a emenda. Tempo especial, converter em tempo comum, vale, mas só até a edição da emenda 103. E aí, ó, isso aqui ainda vai dar muito problema. Muito, 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 muito. Começou a dar problema não, mas presta atenção, guarde isso daí. Isso daí vai ser uma fonte de problemas para várias pessoas. Olha o que diz. Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade pelo recolhimento de suas próprias contribuições. Ué, professor, eu achei a regra válida. Porque se você traz o tempo de um outro regime, tem que vir o dinheiro junto. Sim, sem dúvida. Mas como eu disse, a nossa legislação ela foi apertando, apertando, apertando nos últimos tempos. No passado, a legislação era extremamente frouxa. E aí o que acontece? Pode ser que você tenha usado um tempo sem contribuição para se aposentar no passado. Aí agora surge uma lei e diz assim, olha, a gente vai dar uma olhadinha aí, se eu encontrar na contagem recíproca um tempo que você trouxe do INSS para o serviço público sem recolher a contribuição, sua aposentadoria é nula. Então é altamente perigoso nós permitirmos sair revisando aposentadorias quando as leis do passado eram extremamente benevolentes. Muita gente está preocupada com esse dispositivo, espero que a Previdência Social saiba usá-lo com muita sabedoria e não faça desse dispositivo uma mera caça às bruxas. Ele bem utilizado, sim, é ótimo para combater a fraude. Agora, se o uso for indiscriminado, pode sim gerar uma série de injustiças, mas por enquanto são apenas conjecturas. Na prática, esse dispositivo ele ainda não foi utilizado. Portanto, a minha recomendação, muita calma nessa hora, para que injustiças não sejam feitas, né, sob o argumento de que estão procurando benefícios concedidos de forma irregular. Beleza? Então volta para cá. Nós já liquidamos então o que interessava na emenda 103. A gente vai retornar para a Lei 8.213, porque efetivamente agora sim nós vamos ver o que a lei diz sobre contagem recíproca, tá? Precisamente estamos no artigo 94, ele sofreu várias, 94 não, 96 sofreu várias alterações com a Lei 13.846, então tem muita novidade aqui que vocês precisam ficar antenados, ok? 94. Para efeito dos benefícios previstos no RGPS ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Repete, então, todo aquele arcabouço jurídico que nós vimos no texto constitucional. Ele não acrescentou nada, ele repetiu numa linguagem melhor elaborada que o seu tempo de serviço pode ser utilizado na iniciativa privada e no serviço público, claro, tem que ter a tal compensação financeira. Parágrafo 1º. Essa compensação financeira, ela será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Portanto, se você vinha do RGPS, mas agora está no regime próprio de previdência social, você vai ganhar hoje a sua aposentadoria paga pelo regime próprio, mas nos bastidores, o que o RGPS tem que fazer? Tem que mandar o dinheiro para cá, ó.
o RGPS na moita manda o dinheiro para o RPPS, o RPPS vai lá, incorpora na aposentadoria, o sujeito aqui nem sabe da operação contábil financeira que foi feita para que o dinheiro estivesse lá depositado na conta, é o que diz o parágrafo primeiro. Olha, sistema, se entendam aí, tá? O sistema que hoje não está mais com o segurado dá o dinheiro para aquele que tem o vínculo e você que tem um vínculo pague a aposentadoria dele sem maiores transtornos. Ótimo, sem problema. Parágrafo 2º. Óbvio também, não será computado como tempo de contribuição para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído no plano simplificado. Então, se tem um período na vida laborativa de um trabalhador que ele esteve vinculado ao plano simplificado, claro, esse período não pode ser contado como tempo de contribuição, porque até já vimos, né? Já tinha até alertado isso, a não ser que ele recolha a contribuição adicional. Sabe o que não pode acontecer? Vem todo mundo pagando 20%, contribuinte individual, facultativo, paga 20%, aí o sujeito, não, eu vou no plano simplificado. Aí ele vem para cá e recolhe 5%. Fica lá recolhendo 5. Aí agora, eu vou voltar para o RGPS. Ele não pode voltar para cá. Pode até voltar, mas ele teria que esquecer esse período aqui. Não, mas ele não quer esquecer. Então, meu filho, você volta lá e complementa. Bota mais 15 todo mês. Mais 15, paga bonitinho, tudo bem. Aí você fica igual o cara de cima. Mas, a princípio, aquele período em que o recolhimento foi a menor, porque ele aderiu ao plano simplificado, não será contado como tempo de contribuição e, por consequência, não será aceito na contagem recíproca. Ok? Beleza, então. Vamos avançar. Agora sim, o artigo 96. Como é que é feita a contagem recíproca e quais são as restrições para este procedimento. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes. Ok, não será contada ou admitida contagem em dobro ou em condições especiais. O que é isso aqui? É tempo fictício. Tá? Com outras palavras, está dizendo o seguinte, olha, se você tem lá 6 meses, não me venha querendo contar em dobro ou até mesmo em outras condições. Eu, Previdência, não aceito. 2. É vetada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada quando concomitantes. Entenda bem isso. Se você é servidor e ao mesmo tempo exerce uma atividade privada, e aqui você tem 15 anos, quanto tempo de contribuição você tem? 30? Claro que não, você tem 15 anos. Só que 15 anos em cada regime de previdência. Lá na frente você pode se aposentar como servidor, como também pode se aposentar na iniciativa privada, sim, você vai ter 2 aposentadorias. O que não pode é o sujeito chegar lá no RH e falar assim, olha, eu tenho 15 aqui, 15 na iniciativa privada, então eu já tenho 30 anos. Não pode. Tempo concomitante, eu não posso somar. Eu posso assim, eu tenho 15 anos aqui e depois 15 anos depois. Aí sim, eu tenho 30 anos. Beleza, isso pode. Na sequência, né, sucessivamente, tudo bem, mas concomitante eu não posso somar. Ok? Terceiro, não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. Isso aqui é extremamente óbvio. Vou dar um exemplo aqui monetário. Você tem R$1.000 na sua conta, aí você vai lá e compra, sei lá, compra alguma coisa. Comprou o quê? Sei lá, uma máquina de lavar. Aí você não pode ir na outra loja e falar assim, agora eu quero comprar aqui uma geladeira. Com o quê? Com os R$1.000 que eu já gastei lá. Você só pode usar o dinheiro uma vez. Da mesma forma, você só pode usar o tempo uma vez. Usou o tempo para se aposentar, acabou, você zerou sua conta. Seu extrato sai lá, 0, já utilizou. Você não pode utilizar várias vezes o mesmo tempo de contribuição, ok? E olha, se está escrito proibindo é porque em algum momento alguém já fez isso, tá?
Não vamos entrar em detalhe, mas o passado previdenciário ele é tenebroso. Tenebroso no sentido de que ele permitia umas barbaridades. Hoje não permite mais, né? A gente saiu de um sistema extremamente generoso para um sistema extremamente severo, digamos assim. Mas tudo isso agora está proibido. Vamos continuar. Prosseguindo então. Quarto, o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente e multa de 10%. Seguinte, tem um período aqui, você não recolheu a contribuição, você quer usar hoje. Beleza, mas você tem que pagar. Ah, eu pago então o valor da época? Não, esse valor ele tem que ter uma atualização monetária, né? Vamos pegar esse valor aí e aplicar os parâmetros que foram apresentados aqui no inciso 4º. Em outras palavras, pagando aquele tempo, sim, você pode utilizar para aposentadoria. Combinado? 5. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição. O que é isso? Você era do regime geral de previdência social, passou para o regime próprio de previdência social. O que é que você tem aqui? Uma carteira de trabalho e previdência social. O que você faz? Leva essa certidão de tempo de contribuição no RPPS? Não. O regime próprio não vai aceitar. Pois, mas a minha carteira é válida, a minha carteira é legítima, eu sei, mas não adianta. Você tem que pegar a sua carteira de trabalho e no INSS, pedir para o INSS emitir a certidão de tempo de contribuição e aí sim você traz a certidão de tempo de contribuição para averbar no regime próprio de previdência social. O procedimento é este, tá? O procedimento é este. Não adianta chegar com a carteira de trabalho no serviço público, eles não vão aceitar, tá? Tem que levar a certidão de tempo de contribuição. É burocracia? Sim, mas é assim que o procedimento foi legislado. Portanto, é proibido a emissão de certidão de tempo de contribuição com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, para o empregado doméstico, para o trabalhador avulso e, a partir de 2003, Lei 10.666, para o contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigado a arrecadar a contribuição a seu cargo. O que ele está dizendo aqui? Olha só, eu estou com um empregado aqui, eu sei que ele trabalhou, o tempo de serviço dele é válido, mas a empresa não recolheu contribuição. Posso emitir a certidão de tempo de contribuição, mesmo não tendo havido a contribuição? A lei diz pode, porque não é culpa dele. Quem não recolheu a contribuição é a empresa, quem deve a previdência é a empresa e não este segurado. Ok, mas por que apenas esse? Por que o individual não entrou aqui? Porque o individual, se ele não recolheu a contribuição, é ele que tem que ser prejudicado. Então ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Se você é o responsável pelo recolhimento da contribuição, mas não recolhe, você não pode chegar na Previdência e exigir a emissão de uma certidão de tempo de contribuição. Pague a maldita contribuição e venha buscar a sua certidão. Eu vejo uma certa lógica nesse dispositivo. Quem não tem a obrigatoriedade de recolher a contribuição, porque esta é da empresa ou do empregador doméstico, não pode ser prejudicado se a empresa não fez o recolhimento, óbvio. Mas para os segurados que são responsáveis pelo recolhimento, se não houve o recolhimento, óbvio, ele tem que ser prejudicado. Entenderam? Show! Vamos continuar. Volta para cá. 6. A CTC, olha a intimidade, né? Aqui ele, por extenso, certidão de tempo de contribuição, aqui ele já vai e reduz. A CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. Repare, eu sou servidor, né? Então estou aqui no meu regime próprio de previdência social. Onde que eu vou me aposentar? Aqui. Se eu vou me aposentar aqui, qual o sentido de pedir uma certidão de tempo de contribuição? Nenhum. Não preciso disso. Por quê?
Porque eu vou me aposentar pelo serviço público. Aí para que eu quero uma certidão do regime próprio dizendo que eu tenho tanto tempo? Provavelmente, eu estou querendo essa CTC para conseguir outra aposentadoria. E pior, outra aposentadoria com o mesmo tempo de contribuição que agora estou usando para me aposentar. Então, este é o sentido do inciso 6º, tá? Meio que atrapalhar que pessoas usem o mesmo tempo para obtenção de 2 aposentadorias, ok? 7º, é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do INPS por regime próprio de previdência social, sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Meio doido isso daqui, né? Mas é o seguinte, lá no passado mesmo, vou botar aqui anos 80. Anos 80, você era um servidor, mas, por incrível que pareça, você era vinculado ao INSS, tá bom? Aí veio 8.112, blá, 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 e esse cara hoje está no regime próprio de previdência social. Aí ele quer se aposentar, então ele quer trazer o tempo dos anos 80 para cá, né? Bom, ele já era servidor, só que na época era um pouco diferente, ele era vinculado ao INSS. Quem é que vai apresentar a certidão de tempo de contribuição? O próprio serviço público ou o INSS? O que está dizendo aqui? Que vai ser o INSS. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do regime geral por regime próprio, sem a emissão da CTC. Ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Isso aqui só quem é muito antigo para conseguir traduzir, porque só ele vai lembrar que no passado muitos servidores públicos eram vinculados ao regime geral, tá? Aí depois veio RJU, 8.112, todo mundo virou estatutário, mas antigamente tinha esse negócio meio doido. 8º, é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social, quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor em atividade. Digamos que o cara tinha 40 anos de tempo de contribuição, aí ele obteve uma aposentadoria, aí ele fala assim, poxa, fiz besteira, eu devia ter usado 35 anos, né? E pego esses 5 anos aqui, ó, para tentar alguma coisa no INSS. Eu vou lá pedir então para eles tirarem daqueles 40 anos 5 anos, porque não muda nada. Eu preciso de 35 para me aposentar, eu precisava de 35 anos para me aposentar, então eu vou desfazer aquele negócio, continuo aposentado, mas ao invés de usar 40 anos, vou usar apenas 35 anos, e com esses 5 eu junto com mais 10 que eu tenho da iniciativa privada, vou tentar uma aposentadoria no INSS. Pode? A resposta é não. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social, quando o tempo averbado tiver gerado concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Uma medida, então, para impedir que certas pessoas, né, tentem tirar algum proveito indevido por ter trabalhado mais do que o necessário à época em que ele se aposentou, tá? E 9º, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais no serviço público e também na iniciativa privada, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Nada demais. Corta aqui para mim. O que ele está dizendo? Olha, discrimine lá na CTC o tempo especial, tá? Sem converter. Não faça conversão. Apenas diga que, de tanto a tanto, ele exerceu uma atividade especial. Só para trazer mais clareza às informações. Tranquilo? Então, para a gente liquidar o tópico contagem recíproca de tempo de contribuição, vamos aqui
ao último slide. Corta para a tela. O disposto no inciso 5, tá? Esse daqui, vedada a emissão de CTC com registro exclusivo de tempo sem o recolhimento da contribuição, não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da emenda 20. Lembram? A emenda 20, emenda constitucional 20 de 98, ela muda o conceito de tempo de serviço para tempo de contribuição. Aí o que disse o artigo 4º? Olha, aquele antigo tempo de serviço considere tempo de contribuição. Aqui tem muita coisa sem contribuição. Reparem que a lei agora diz, olha, não emita tempo de contribuição se não houve a contribuição. Beleza. Essa regra não vale, então, para este período anterior à emenda 20 de 98. 16 de dezembro de 98, para não prejudicar quem, na época, seguiu estritamente a legislação. Portanto, o disposto no 5, que proíbe a emissão de certidão de tempo de contribuição sem recolhimento da contribuição, não vai ser aplicado no tempo de serviço anterior à edição da emenda 20. Tá? Seria uma grande injustiça. Beleza? Ok. Artigo 97, ele está revogado há muito tempo, tá? Só seguindo aquela linha, então, sempre que eu posso, eu alerto vocês dos dispositivos da Lei 8.213 que já não estão mais em vigor. Por quê? A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo recíproco, será concedida ao segurado feminino com 25 e masculino com 30. E isso aqui não existe desde 98. Portanto, o artigo 97, esquece. Está revogado. Ele tinha sentido em outra época. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Bom, também não tem muito sentido isso agora, até porque a aposentadoria por tempo de contribuição já nem existe mais. E por fim, o benefício resultante da contagem de tempo de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo e calculado na forma da respectiva legislação. O que o dispositivo está dizendo? Você um dia foi da iniciativa privada, mas hoje você está no serviço público, então quem vai pagar a sua aposentadoria é o regime atual, o regime próprio de previdência social. Fechado? Beleza, então, fico por aqui.